Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos de viés e variância, que são conceitos muito importantes no estudo de machine learning. Se você já ouviu falar sobre underfit e overfit, você vai entender nessa apresentação como que esses conceitos estão relacionados diretamente com viés e variância. Então, uma situação de exemplo, a gente tem o nosso conjunto de dados com os pesos e alturas de várias pessoas. Então, cada bolinha dessa representa o peso e a altura de uma pessoa específica. O objetivo de machine learning é o quê? É construir um modelo que melhor se adeque aos dados e consiga prevê-los. Então, a gente tem os modelos, a gente tem os dados, a gente treina os dados com um modelo específico e a intenção, o objetivo é conseguir prever um dado novo a partir do treinamento que foi feito com esses dados. Então, se a gente tem um conjunto de dados de altura e peso, como é o exemplo que a gente tem, o objetivo é obter um modelo que consiga prever um valor de altura a partir de um novo dado de peso. Então, a gente treinou o nosso modelo com os nossos dados. A gente agora quer prever, por exemplo, o peso, a altura de uma pessoa que tem um peso de 64 quilos. A gente, para entender melhor como que funciona, que é esse conceito de viés e variância, a gente vai treinar o nosso modelo com dois modelos específicos. A gente vai dividir os nossos dados em dados de treino e dados de teste, e a gente vai utilizar o modelo 1. Por exemplo, o modelo 1 que ele vai tentar traçar uma linha reta que melhor se adeque a esses dados. Ele fez a tentativa de prever os dados a partir dessa linha traçada aqui. Esse foi o treinamento feito pelo modelo 1. O modelo 2, por sua vez, ele vai traçar uma curva que vai se ajustar aos dados de treinamento. Você está vendo aqui uma curva que está bem em cima das bolinhas vermelhas, que são os dados de treinamento. Então, se a gente comparar esses modelos, o modelo 1 e o modelo 2, a gente vai ver o quê? Que o modelo 1 ele não se adequou tão bem aos dados de treino, às bolinhas vermelhas. Ao passo que o modelo 2 ele já se adequou melhor aos dados de treino. Vejam que essa linha curva ela está bem ajustada a esses dados de treino. Então, a gente tem o quê? Que o modelo 1 ele tem um alto viés, ele não se adequou tão bem aos dados de treino, e o modelo 2, por sua vez, ele já tem um baixo viés. Ele se adequou bem melhor aos dados de treino do que o modelo 1. Então, a gente já tem a definição do nosso primeiro conceito, viés, que é a incapacidade de um modelo de obter a verdadeira relação entre as variáveis e o valor a ser previsto. As variáveis, no nosso exemplo aqui, é só a altura. Desculpa, é só o peso. E o valor a ser previsto é a altura. Quanto mais o modelo se adequa aos dados, menor é o seu viés. E um viés alto é justamente ao contrário. Quer dizer o quê? Que o modelo não aprendeu nada, ele não se ajustou, não se adequou aos dados de treino. Falando de variância, a variância ela já está relacionada ao quão generalista é o modelo de machine learning. Quando o modelo é apresentado a um dado novo. Então, a gente tem aqueles nossos dados de treino, qual é o desempenho dele quando a gente apresenta um dado novo para esse modelo? É isso que diz a variância. Ele consegue prever de forma satisfatória? Tudo bem, ele treinou muito bem os dados de treino, ele se ajustou muito bem aos dados de treino. Mas será que ele consegue prever de forma satisfatória um novo dado que é apresentado a ele? A gente tem aqui, para a gente tentar entender melhor o conceito de variância, a gente tem um exemplo da situação real. Imagina o seguinte: a gente tem um aluno, esse aluno ele aprende bem a tabuada de multiplicação de 7. Então, ele aprende 7 vezes 1, 7 vezes 2, até 7 vezes 10. Ele aprendeu muito bem, ele treinou muito bem essa tabuada do número de 7 de multiplicação. Mas será que se apresentar uma conta nova para ele, ele vai conseguir ter um desempenho bom? Por exemplo, será que a gente se perguntar para ele quanto é 4 vezes 7, será que ele vai saber bem? Ou será que ele vai errar? Porque ele decorou, a gente pode utilizar o termo decorou, ele se ajustou tão bem aos dados
de treino, que no caso é a tabuada de 7, que ele, de repente, um dado novo, que é só um pouco diferente, que a gente até tem aqui 7 vezes 4, mas a gente perguntou para ele quanto é 4 vezes 7. Ele pode se enrolar e pode errar essa conta. É justamente isso, sobre isso que fala a variância. O aluno, no nosso exemplo aqui, na nossa situação, é o modelo de machine learning, aprende muito bem a tabuada de 7, dados de treino, mas tem dificuldade de responder a uma conta não vista ainda, uma conta fora dessa tabuada de 7 que ele não estudou, que ele não viu. Então, fazendo essa analogia, só para vocês entenderem melhor esse conceito de variância. A variância, então, ela está relacionada ao quão bem o modelo aprende um dado novo. Aqui, no modelo 1, a gente tem um erro que representa o quê? A reta, que foi o valor previsto pelo modelo 1, e o valor real, o valor real do dado de teste. No modelo 2, a mesma coisa, a gente pegou um ponto como exemplo aqui e mediu o erro, mediu a distância do valor real ao valor previsto pelo modelo. A gente pode ver aqui que o erro no modelo 2 ele é bem maior do que o erro no modelo 1. Então, a gente vê que ele se adequou bem aos dados de treino, é aquele aluno que aprendeu a tabuada de 7, mas a um dado novo, ele já não teve um desempenho tão bom. Então, é justamente isso que fala viés e variância. O modelo 1 ele teve um alto viés, ele aprendeu menos, ele teve um desempenho menor, um desempenho inferior ao se adequar aos dados de treino, mas teve um desempenho melhor ao se deparar com um dado novo, um dado de teste. E o modelo 2, ao contrário, ele teve um baixo viés, ele se ajustou muito bem aos dados de treino, aqui as bolinhas vermelhas, ele está ajustado muito bem a esses dados de treino, mas quando ele se deparou com dados novos, a previsão dele já não foi tão satisfatória. A gente pode ver aqui os outros dados, além dessa bolinha aqui azul de teste, a gente pode ver também que o desempenho não foi, a distância entre essa curva e a bolinha vermelha também é superior à distância dessa reta às bolinhas azuis aqui do modelo 1. Então, a gente consegue aqui identificar o quê? Que ele teve uma alta variância, ele teve um baixo viés, ele aprendeu muito bem os dados de teste, mas quando se deparou com dados novos, desculpa, ele se adequou muito bem aos dados de treino, mas quando se deparou com dados novos, dados de teste, o desempenho dele não foi tão bom assim. Então, a gente entende o quê? Que quanto maior o erro, quando ele se depara com os dados novos, o modelo se depara com dados novos, maior a variância. Então, resumindo os conceitos, variância é o quê? Qual é o erro do modelo em relação aos dados de teste? E o viés é quanto o modelo aprende os dados de treino, sendo que o viés é alto quando o modelo aprende pouco e o viés é baixo quando o modelo se ajusta muito e aprende muito. Então, falando dos conceitos de underfit e overfit, que a gente falou no início da apresentação, o modelo 1 ele apresenta o quê? Ele aprende pouco, ele se adequa pouco aos dados de treino, ele tem underfit, ele aprende pouco. E o modelo 2, ele aprende demais entre aspas, por quê? Porque ele acaba como se fosse aquele aluno decorando a tabuada de 7, aqueles dados de treino, ele fica muito preso aos dados de treino. Então, a gente tem essa situação de overfit. Ele se ajusta demais aos dados, ao ponto que quando ele vê um dado novo, quando ele se depara com um dado novo, ele não tem um desempenho tão satisfatório. Então, o modelo ideal qual seria? É um modelo que tem um baixo viés e baixa variância. Um algoritmo que se adequa bem aos dados, dados de treino, e que erra pouco quando é colocado, quando se depara com um dado novo, um dado de teste. Isso seria um exemplo de um modelo 3, a gente está chamando de modelo 3, de baixo viés e baixa variância, que ele não é exatamente uma reta, como o modelo 1 aqui, e nem exatamente uma curva que se ajuste bem certinho aos dados de treino. Ele consegue encontrar esse meio termo entre os dados de treino e os dados de teste. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí embaixo para ajudar o canal e siga a página Otimizando Dados no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.